Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade, para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. E vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Seis de espadas, rei de pentáculos ou rei de ouros. Oito de paus, os amantes, o sol, seis de paus, o mundo, oito de espadas, o dependurado, cinco de copas, dois de espadas, pajem de espadas, rei de paus, nove de paus, a força, três de espadas, opa, o hierofante, a alta sacerdotisa, seis de pentáculos ou seis de ouros. Oito de paus e três de pentáculos ou três de ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim. E realmente é isso mesmo, nada mais para você. Nada para. Por que que nada para? Né? Por quê? Pela seguinte situação.
você resolveu e você achou a solução para tudo. Existe algo que você conseguiu que foi algo energético muito forte. Aqui no Seis de Espadas foi a resolução de algo muito importante na sua vida. E o Seis de Espada traz isso. Lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. Aquela situação turbulenta que você se encontrava, você conseguiu o quê? Achar águas calmas e terra à vista. E essa carta, energeticamente falando, é uma carta que foi a primeira carta que entrou aqui nesse quebra-cabeça espiritual. A carta em que é a solução dos problemas. É a cura para muita coisa. É a cura. E aqui é o que acontece, que a sua carta teve o abre-alas, que aqui já começa a mostrar por que você ficou tão poderosa ou ficou tão poderoso. Por causa do 6 de espadas. A sua vida deu uma reviravolta. Situações que estavam quase, vamos dizer assim, não vou dizer perdidas, mas você já, né, passou muitos anos com aquilo. Alguma situação, perdão, alguma situação que perdurou durante anos foi resolvida. Muitas questões ligadas a papéis, ligadas à documentação, ligadas até mesmo à questão, perdão, de saúde, da sua saúde, hoje foi solucionada ou foi solucionado. Situações que antes estavam muito pendentes e deixava você angustiado ou angustiado, foi resolvido. Exatamente. E hoje você se encontra muito dedicada ou muito dedicado o quê? A sua base financeira, a sua base material e sua base espiritual. Mostra aqui bem forte no Rei de Pentáculos. Essa situação que ocorreu, da sua resolução de todos os problemas que você tinha, vamos dizer assim, claro que situações novas vão ocorrer, mas aquela situação que estava muito pendente, aquela situação que estava se arrastando por anos e anos, foi resolvida. E com isso, no Rei de Pentáculos, mostra você hoje uma pessoa que está com mais autonomia, uma pessoa que está mais tranquila ou tranquilo, está mais focado no seu trabalho, está focado muito sobre a sua questão estrutural. Hoje você se encontra muito focada ou focado na sua questão estrutural, exatamente, a sua estrutura material. Você se encontra muito focada depois que você resolveu essa situação que estava pendente por anos e anos. E claro, te trouxe mais ânimo, te trouxe vamos dizer assim, um booster, né? Para você continuar firme no seu caminho material, que inclusive a própria espiritualidade mostra que esse novo impulso, porque tipo, são coisas que arrastavam você para baixo e hoje, olha só, hoje aparece como um 8 de paus, lembrando que o número 8 são número de quê? De um reset, de uma restauração, de uma, vamos dizer assim, de uma retomada com muitas opções. Mostra aqui, exatamente, mostra aqui. E o mais interessante de tudo isso, que essa retomada, essa situação toda, traz para você situações de escolhas. Exatamente, situação de escolhas. E nisso faz com que, olha aqui, olha, a carta dos amantes. O mais interessante dessa carta dos amantes é porque é um arcano maior. E essa identidade do arcano maior, energeticamente falando, me mostra duas pessoas. Me mostra uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha.
E o mais interessante de tudo isso, que você está tendo poder de escolha. Exatamente isso. Por que que você está tendo poder de escolha? Por que isso, Fábio? Por que que você fala toda hora desse poder de escolha? Estou tendo poder de escolha. Pela seguinte situação. Essa parte que te trouxe paz para os seus pensamentos no 6 de espadas, que te livrou de todo o mal, que resolveu a sua vida e deixou a sua mente em paz, lembrando que espadas é elemento ar e ar é mente, e aí você conseguiu o quê? Prosperar no seu âmbito material, fez com que você também, vamos dizer assim, você se tornou uma pessoa mais atraente aos olhos das outras pessoas. Você se tornou uma pessoa mais bem vista, mais bem arrumada ou bem arrumado. Você se tornou uma pessoa mais brilhante aos olhos das outras pessoas, né? E aqui mostra essa verdade, tá? Que é o Sol e o 6 de paus. Tá vendo aqui o número de pessoas? Tá vendo o número de pessoas aqui, olha? E você está aqui como uma vencedora ou um vencedor. Porque a energia do Sol, ela irradia o 6 de paus, que é uma energia de fogo, que só faz o quê? Aumentar o quê? O seu poder de quê? O seu poder de sabedoria, de percepção, de sedução, só faz aumentar. E com isso, o mais interessante de tudo isso é que essa situação fez com que você aprendesse muitas coisas por causa de um ciclo fechado. Você fechou um ciclo muito importante que te trouxe muita experiência. Bem aqui no mundo. Te trouxe muita experiência. Exatamente. E o mundo não mostra só como uma carta que vamos dizer assim, de ciclos fechados, como também você ganhou muita experiência com esses fechamentos desse ciclo, porque o mundo mostra praticamente você rodando o mundo, você tendo experiência, você adquirindo esse poder de experiência para que você possa a usar no quê? No seu novo caminho. Nesse caminho que, no caso, você iniciou agora. E esse início é um início que pode dar algum tipo de receio de ir em frente? Bater uma insegurança? Sim, pode bater uma insegurança? Pode você pensar de repente em coisas do passado? Pode vir sim. Como também pode sim mostrar situações de que saiba que aconteceu no passado, mas você ainda tem fôlego para você passar por essa ponte e conseguir atingir o castelo que é onde você deseja. Lembre-se que nem tudo é você ficar observando aquela situação de mágoa, aquela situação que ficou, no caso, gravado na sua mente. Lembre-se que ainda há esperança. Há 2 copinhos aqui e esses 2 copinhos é o que você vai pegar e você vai atravessar a ponte e você vai em direção ao castelo. Nem tudo está perdido. E sim, os 2 copos que você vai levar, sim, vão ser mais do que satisfatórios para que você possa o quê? Atingir os seus objetivos, para que você possa ir adiante, porque você já tem essa energia, né? Você já tem essa energia. E o mais interessante de tudo hoje é que você está tendo essa energia. É claro que o passado muitas vezes vem à tona na sua mente e situações do passado, ela ajuda o quê? A te dar fôlego, a te dar um novo ar. Para quê? Para você reavaliar as coisas do passado e você conseguir, vamos dizer assim, lapidar para que você consiga um futuro que seja mais adequado daquilo que você idealiza. As situações de indecisão
no lado dos sentimentos pode ficar um pouco em alta, por quê? Porque você pode ter alguma situação que você pode estar comentando alguma coisa, né, sobre o seu ex, né? Você pode estar, Fábio, eu não estou comentando nada do meu ex, mas não é bem o comentar. Você pode ouvir certos zum zum zum, certas conversinhas muito ligadas ao seu ex ou à sua ex. Pajem de espadas para esse rei de paus, tá? É uma conversa, são conversas iniciais, pode ser até conversas meio infantis ou intuito de fofoca, que é o que mostra aqui no pajem de espadas em relação a esse rei de paus. E com isso faz com que você, né, queira fazer os seus bloqueios contra esse rei de paus, tá? Eu vejo aqui, ó, você fazendo bloqueios contra esse rei de paus, porque eu vejo que digamos assim, a sua direção ligada a esse rei de paus, olha aqui, a força e os três de espadas, mostrando essa resistência que você tem contra esse rei de paus. Você tem uma resistência, você tem um quê? Você tem uma resistência que, no caso, já demora muito tempo, tá? Essa demora é um tempo muito prolongado que você tem dessa situação com esse rei de paus, e por isso que apareceu aqui com a força, né? Que é um arcano maior. E lembre-se que você precisa de usar a sua sabedoria. Exatamente, sua sabedoria. Mostra aqui, olha que interessante. O hierofante e a alta sacerdotisa. Olha que interessante. Seria a reflexão de alguns ensinamentos que você deve ter. Exatamente, você tem que ter a reflexão de alguns ensinamentos. Então aqui mostra que é o hierofante e a sacerdotisa na frente, dois arcanos maiores, que é o que mostra que a espiritualidade pede para que hoje você tenha uma reflexão profunda sobre a sabedoria que você carrega. E com isso, vai fazer com que você vai se mostrar de uma forma superior, bem aqui no Seis de Pentáculos, você se mostra de uma forma superior, você se mostra numa posição de quê? De superioridade. Não que você quer, Fábio, eu não quero me mostrar em posição de superioridade, mas essa posição de superioridade significa o quê? Significa aquilo que a espiritualidade traz como o ensinamento e a reflexão para que você entenda o processo da vida, entenda o processo do seu destino e entenda mais o porquê você está aqui, o seu propósito, para onde você foi, para onde você vai, para que você entenda e faça questionamentos a você, para que você sinta que o meu valor é esse, eu sou essa pessoa. Que muitas vezes a gente, com o passar dos anos, muitas vezes a gente pode até se esquecer um pouco da nossa identidade. E aqui pede para que você reflita profundamente sobre o seu poder de liderança com você mesmo e para com os outros, tá? E com isso, eu vejo que você segue adiante para quê? Porque você deseja concluir algo que não foi terminado. Você deseja concluir algo que não foi terminado. E nisso, esse algo não terminado é algo muito ligado às coisas materiais. E com isso, a espiritualidade pede para que você continue no caminho, que você não está errada, você não está errado, você está indo bem, você está com uma posição de liderança no Seis de Pentáculos, e essa situação de liderança é algo que vai atrair outras pessoas e até outras recompensas que estão por vir no seu caminho. É isso aí, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje.
Queria agradecer mais uma vez a todos, gratidão mais uma vez. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.